existe, assim, a gente fazendo essa, é, essa convivência financeira, essa vida financeira que a gente recebe através dos estudos, né, Uhum. civis, acadêmicos, enfim, a gente percebe o quanto isso também tem uma certa ligação com as orientações, o quanto o profeta, o quanto os Ahlul Bayt, alaihimus salam, sempre nos recomendaram Sim. que nós devemos buscar, devemos trabalhar, não só trabalhar para buscar renda, mas tem outras orientações além disso. Uhum. Uma delas, por exemplo, é a pessoa ajudar o próximo. Sim. Uma delas é a pessoa ter o contentamento, qana'a. A pessoa, sabe, aquela vontade de sempre ficar mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem vários ditos, por Sim. exemplo, do profeta, dos Ahlul Bayt, que fala a ambição, eu acho, não é ambição, é talvez a ganância Uhum. demais, isso te atrai à aflição. Sim. Ou seja, te atrai. E realmente é isso que a gente vê no dia a dia. Quantos Sim. empresários, quantas empresas já não faliram Com toda com ganância. aquela ganância de ficar De crescendo, crescendo, crescendo. sempre quero mais, sempre Sempre quero mais. mais. Isso. Ou seja, não precisa a pessoa. Não, não é questão de você não querer evoluir, não querer melhorar, expandir. Não, faça, seja Sim, sim. bom, grande. Só que não a ponto de ocupar todo o seu tempo, porque dentro da vida do ser humano, a gente tem o lado espiritual também. O Claro. ser humano, da mesma forma que tem que trabalhar, inclusive trabalhar cedo, acordar cedo, tem várias passagens que fala quanto mais cedo, como é que fala? Deus enriquece aqueles que mais que acordam cedo, alguma coisa assim, né? Sim. Ou, por exemplo, tem uma passagem, diz que é recomendado a pessoa ficar acordado, manter-se acordado da alvorada até o pôr do sol, sabe? Esse Sim. período, diz que é nesse período que, que as riquezas são distribuídas por Deus, né? Sim. Ou seja, é o período que geralmente a gente está tá pegando um Tá ônibus, né? Indo para o trabalhando. emprego, não é? Sim. Fazendo uma viagem para chegar. Quanto mais cedo Quanto mais cedo a gente acordar, mais cedo a gente ir para o emprego, a pessoa, essa iniciativa, saber, né, que Sim. ele precisa ter iniciativa. Sim. Não é sentar e esperar chegar na sua Exatamente. mão. Você tem que Exata, ter a iniciativa de ir atrás. Fazer aquilo que você consegue e deixar o restante nas mãos de Deus. exatamente. Então, fazer Você aquilo que está nas suas mãos. planejar, primeiro Exato. conhecimento, depois planejar, em seguir agir, você Sim. correr atrás e depois saber Se adaptar. se adaptar. Que as coisas a gente planeja, mas nem sempre vai como planejado. Exatamente. E a gente tem que saber o que fazer nesses cenários. Então, no contexto financeiro, por exemplo, eu posso me planejar financeiramente, ter um orçamento todo mês, saber onde cada real está indo, mas pode acontecer alguma coisa e eu não ter dinheiro suficiente por conta de uma coisa diferente que aconteceu naquele mês e ter que contrair, por exemplo, uma dívida, pegar um empréstimo, algo desse tipo. Então, você tem que saber se adaptar, tem que saber como lidar com esse tipo de Com situação. certeza. E é assim, é uma dica que a gente sempre dá, com certeza vocês, economistas, podem também confirmar ou não, é a pessoa sem uma das melhores formas para a pessoa poder ter esse aprendizado é a convivência e a experiência. Sim, Você ter a experiência dos outros. Não precisa você viver aquela situação para você saber que realmente não vai dar certo ou vai dar certo. É sim. só você viver a experiência de alguém. Tem Pode várias. aprender da experiência dos outros. Você pode Exatamente. aprender do erro dos outros. Por que que eu Por que preciso eu errar preciso para errar para eu aprender? aprender? Né? Exatamente. Aprender com Sim, o erro dos outros. Tem tanta exato. coisa que as pessoas fizeram, não deu certo. Para que eu vou fazer igual? Não é Né? comigo que vai dar certo. Exatamente. Se realmente alguma coisa for bem feita, tiver uma Sim, sim. convicção de que vai dar certo,
Isso aí já é uma quinta etapa, Sim. né? Já está em outro, Já outro é um outro patamar. nível, que é a Exato. persistência, Sim, certo? sim, Nós temos vários exemplos de pessoas, por exemplo, empresários, né? Grandes empresas que foram persistentes, né? sim. No caminho delas, E conseguiram se sair bem. conseguiram se sair bem. É isso. Só que uma coisa que você sempre, que a gente recomenda, para qualquer negócio, para qualquer coisa, para qualquer, sei lá, seja médico, seja engenheiro, seja varejista, seja exportador, uma dica, um elemento, o mais importante que você dá é o quê? Uma coisa, uma dica que ele pode usar como uma principal ferramenta de sucesso, que pode ajudá-lo a ter sucesso naquele trabalho. Que é a mesma coisa para uma empresa quanto para uma pessoa, que é planejamento. Se você tem o planejamento dos seus gastos, das suas despesas, do quanto que você vai ganhar naquela operação, naquele negócio, naquela venda, ou quanto que você vai ganhar de salário, e você se planejar em cima de todo aquele contexto e se adaptar, porque cada mês você vai mudando. Às vezes seus hábitos de consumo Lógico, mudam, eu sei. você, A família vai família crescendo. muda, você tem um filho novo, Lógico, você tem gastos eu hoje novos. tô, eu com 4 filhos é uma outra vida, com dois Sim, filhos. Eu exatamente. solteiro é diferente do casado, Sim. né? Então é se adaptar, se planejar dentro daquele contexto que você vive. Então, se você ganha um salário menor, você está ganhando menos agora, você se planeja dentro daquilo. Se você ganha mais, você se planeja dentro daquilo também. E sempre tomar o cuidado de, não é que eu estou ganhando mais agora, que eu necessariamente preciso gastar mais. Isso aí, é isso que eu queria falar. Realmente esse é o Exato. principal problema. Sim, As pessoas acham que é porque eu estou ganhando mais, tem que gastar mais. sim, Essa é a regra. Só que, meu, mantenha a sua vida normal. exatamente. Talvez usa esse dinheiro para outra coisa, Vai investe, faz guardando uma esse dinheiro, poupança. vai Sim, poupando esse dinheiro. sim, Por isso que você vê muitos médicos, médico ganha bastante, sim, sim. trabalham bastante Trabalho e muito ganham também, sim, bastante. sim. Mas muitos não têm o cuidado de poupar aquilo que eles ganham e se planejar propriamente. Então, ele acaba gastando quase Tudo tudo que aquilo que ganha. ele ganha. Sim. E isso gera um problema para ele depois. Porque ele vai chegar com 60 anos, Ele 65, vai tá parar vendo de para se trabalhar. aposentar. Sim. Aí ele, tá, quanto que eu tenho aqui para Me me aposentar. aposentar? Será que eu consigo manter esse estilo de vida por bastante tempo sem trabalhar? Mas você sabe, Muhammad, que é o seguinte: isso eu Uhum, vi esse exemplo de pessoas no mundo do futebol. sim, Muitos jogadores de futebol famosos que ganhavam bem, sim, hoje estão numa situação de dívida. sim, E toda porque, hora a gente vê aí o jogador sendo intimado por causa de um condomínio, sabe? Não está pagando o é, condomínio. sim, O outro sendo, sabe? E o problema é justamente esse. Ele tinha um padrão de vida que ele queria manter, mas ele não planejou isso no começo. exato, Esse é um exato. problema grande, né? Ele foi melhorando sua qualidade de vida a um nível insustentável, e quando chegou naquela fase de que ele não vai trabalhar mais tanto quanto antes, não consegue manter aquele padrão de vida. Os gastos dele são muito superiores ao quanto que ele consegue manter. Sim, Então, esse é um grande problema. Aí sim, você vê as pessoas entrando em dívida e cavando o seu próprio buraco. sim.